Fala galera, enquanto estamos nesse hiato de The Walking Dead, simplesmente esperando chegar o dia 7 de setembro, quando estreia já a terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, que já sabemos muito bem que vai ser a penúltima temporada. E lembrando, tá? Tem uma coisa diferente nessa terceira temporada. Não serão mais 6 episódios, como foram as duas primeiras, serão sim 7 episódios. E já sabemos também que a quarta temporada, que será a última, terá 8 episódios. Só que não é o assunto desse vídeo, nesse momento, falar de Daryl Dixon, porque vamos falar de lista. Já que a gente tá no hiato, cara, eu adoro trazer lista pra gente poder, né, trazer elementos que foram perdidos durante toda a nossa saga de The Walking Dead. E vamos falar, galera, nesse vídeo aqui, de 7 perguntas que os fãs de The Walking Dead ainda querem respostas. Isso aqui é algo que nós já estamos falando há muito tempo. E também é algo que já provocou muitas discussões, seja no nosso grupo do Telegram, seja em lives, seja em comentários aqui de vídeos também, e assuntos que são recorrentes também, né, por todo o nosso fandom de The Walking Dead. Primeiro, galera, tá? Essa lista aqui é do Comic Book, e eles colocam assim, a primeira da lista, assim, para onde foi o Hit. E o Hit, cara, é aquele personagem que é sempre lembrado por alguns fãs, que ele vai aparecer aqui, que ele vai aparecer ali por causa do cartão PPP, por causa não sei o que, do CRM, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos vimos The Ones Who Live, todos nós também não vimos o Hit. Né? E que ficou claro que o Hit é simplesmente, sim, uma pergunta sem resposta que a gente tem no universo The Walking Dead, que está respondido. O que eu quero dizer com isso? Isso vai servir para essa primeira aqui, parte de apontamento do The Comic Book, para também algumas outras que eles vão apontar, tá? Porque dessa vez eu dei uma conferida na lista antes, assim, porque não me segurei. Algumas coisas não precisam ter uma resposta tão clara, porque os indicativos já são essa resposta. É muito mais aquele negócio de nós, fãs, tratarmos alguns assuntos assim, com um carinho maior do que realmente é a intenção por parte da mente criativa por trás de todo o universo The Walking Dead. Então, assim, para onde foi o Hit, cara? Eu acho que a explicação dada do PPP, a explicação colocada, né? Inclusive, dentro de The Ones Who Live, no último episódio de The Ones Who Live, quando o Michonne vai lá e acaba vendo, né, dentro do quadro lá, que está sendo passado o briefing, tá colocado, tá explicado que ele simplesmente foi capturado sim, e é isso. Ele, em algum momento, em algum lugar, ele estava junto do CRM. Mas sim, é algo que ficou em aberto, porque a gente não tem dito isso claramente, né? É aqueles pontos que a gente simplesmente vai ligando. A segunda, cara, é muito interessante, tá? Judith é realmente a filha do Shane? Isso aqui já é algo que tá, pra mim, respondido em The Walking Dead, quando o Rick conversa com a Michonne e deixa também colocado lá sobre, né, tudo o que aconteceu no passado em relação ao envolvimento da Lori com o Shane, que ele mesmo tem sentimento, ou seja, não é algo assim, tá? Por mais que eu ache interessante esse apontamento, assim, não é algo que falta algum tipo de explicação, tá? E além de qualquer coisa, independente do Shane ser ou não o pai, né, da Judith, cara, o Rick, ele criou por completo a Judith e dentro dessa criação toda entregou todo o amor que a Judith, né, obviamente em todo momento que ele estava ali presente, mas todo o amor que a Judith merecia ganhar. Então, para mim é algo que está resolvido já dentro da série principal. Tá? Eu acho interessante assim, eles trazerem até esse ponto, porque é algo que lá no começo de The Walking Dead tinha uma importância muito grande. Só que também com as mudanças que foram acontecendo no decorrer da série, eu acho que a conversa toda do Rick com a Michonne, ela é sim algo, né, que deixa com uma explicação clara que o Rick sabe. O Rick sabe. A próxima que eles colocam aqui, galera, é como os carros ainda têm combustível. Como eles conseguem combustível, tá? E até colocam assim, ó, as corridas de suprimentos em The Walking Dead são importantes porque os recursos são finitos. Não há fábricas produzindo alimentos e roupas, então o que sobrar está disponível para ser conquistado. No entanto, há um recurso que nunca é difícil de encontrar: gasolina. Isso até, né, a gente vê ainda que está bem presente essa questão
porque a gente tá vendo o Dead City, que tá acontecendo já bem na frente da relação toda na nossa timeline. E também, se a gente for pegar por outro lado, relação que está acontecendo no Velho Continente, né, em Daryl Dixon, na França e tudo mais, que vai acontecer também agora, terceira temporada, mesmo sendo na Espanha, é algo que talvez Fear the Walking Dead foi a única série de todo o universo da Walking Dead que se preocupou com um pouco mais de atenção a essa questão, assim. E, ao mesmo tempo, galera, pô, eu não acho uma falha da trama, tá? Porque, por mais avanço que foi tendo The Walking Dead, principalmente quanto série de TV, algumas coisas foram perdendo muita questão de importância, assim. Então, tudo que era muito difícil até para os personagens conseguirem, né, lá no seu começo, eles foram, digamos assim, sendo substituídos por conflitos maiores. E esses conflitos maiores também foram deixando aquelas outras coisas sem uma necessidade gigantesca de uma explicação. Então, é um fato curioso, sim, porque, que nem eles colocam, tá? Ao longo da série, os personagens entram nos carros e simplesmente dirigem sem problemas. Na verdade, a gasolina tem vida útil curta e a menos que os postos de gasolina estejam sendo reabastecidos por uma fada mágica, não há razão para que as coisas estejam indo bem. Não é a maior falha na trama da série, mas vale a pena mencionar. Eu acho que é apenas isso, cara. É apenas algo curioso ali. É como a gente falar sobre a questão da produção de munição, que tem uma importância no arco todo dos Salvadores, inclusive com o próprio Negan pegando o Eugene ali para ter novamente, porque naquele momento isso sim era algo em preocupação, era um conflito, e depois isso se perde de novo na série, assim. Então, como eles colocam aqui, ó, é o vale a pena mencionar. Próximo da lista, tá? Por que a Rosita teve que morrer? Pouquíssimos personagens que se juntam ao The Walking Dead nas primeiras temporadas sobrevivem até o fim. E daí, né, vão listando o personagem e tudo mais. Enquanto luta para proteger a filha, Rosita acaba sendo mordida por um zumbi. Ela se despede de seus amigos e familiares por um momento lindo, mas que não parece necessário. The Walking Dead provavelmente só queria dar um último soco no estômago antes de encerrar a série. Esse detalhe aqui, tá, é muito importante porque muito foi se especulado sobre a grande morte do final de The Walking Dead. É óbvio que dos personagens principais, a Rosita é a maior morte, e muitos também, né? Não, nenhuma morte iria ter a relevância e importância da morte do Rick dos quadrinhos. Nenhuma morte. Nenhuma morte teria essa importância. E se a gente for somar toda a questão das spin-offs estarem confirmadas, a gente já ter, né, tirando qualquer perigo ali, Daryl, Carol, Meg, Negan, com Michonne também fora, já de The Walking Dead nesse momento, os outros personagens ali, muito naquele momento a gente estava teorizando quem poderia ser essa grande morte, porque ela iria acontecer. Algo iria acontecer, sim, até para pegar essa parte emocional de final de série. Então, a Rosita, ela tem, sim, esse peso muito grande, porque a Rosita sempre foi um personagem muito querido por, cara, a maioria dos fãs. Então, eu acho que ela ser essa representação toda emocional de final de série, cara, eu acho que está muito bem encaixado. Até pelo fato da Coco, até pelo fato que estava acontecendo naquele momento em relação a ela e o Gene. É uma morte muito importante e acho que, cara, ela tem uma morte muito bem feita naquele final de série ali também. A próxima que eles colocam na lista, que já é a quinta, tá? Pamela Milton, alguma vez sai da prisão? The Walking Dead apresenta sua cota de grandes vilões, e daí vai listando a questão dos vilões e tudo mais, né? Que nossa última grande vilã, digamos, em The Walking Dead é a líder de Commonwealth, que é a Pamela Milton, né? Pamela é descuidado com a vida de seu povo, atraindo zumbis para os portões da comunidade para provar seu ponto. Os moradores descobrem seu plano e a derrubam, levando a escolher uma cela de prisão como lar. No entanto, apesar de um salto temporal e vários spin-offs, a franquia The Walking Dead ainda não mencionou o vilão novamente. E acredito que nem vai mencionar. Acredito que algo que foi colocado naquele final de série é a explicação final. Então, é muito como eu falo do primeiro da lista que eles colocam aqui em relação ao Rita, e vou usar as próprias palavras deles aqui para apenas vale a pena mencionar, tá? Não vejo, cara, uma possibilidade de Pamela Milton voltar a ter algum tipo de importância no que pode acontecer nesse futuro aqui do universo The Walking Dead, trazerem, sabe, a ex-líder de Commonwealth, com que importância teria.
A não ser que a gente for falar de uma coisa chamada Designado 2. Tem um vídeo que eu vou fazer aqui pro canal também sobre algumas coisas ali que poderiam voltar no universo de The Walking Dead. E o Designado 2 a gente sabe que muito bem está envolvido com o Commonwealth, por causa, né, do nosso querido Lance, e por causa também da Pamela Milton. Então, se fosse com algo assim, algo como Designado 2, só que eu não sei também, assim, o quanto que isso tem de importância para os fãs que assistiram The Walking Dead e vão se lembrar de algo mencionado em um ou outro episódio lá, que eu lembro muito bem, porque também a gente trabalha nessa questão de produção de conteúdo e a gente vai, debate, teorismo. Não sei se isso realmente, assim, teria um significado maior para ser trazido de algo que foi falado, mencionado lá e depois se foi perdido e tudo mais. Porque o que a gente entendeu é que Designado 2 não tinha a ver com o CRM. Então isso tem que ter ligação com outro alguém. Mas, tirando desse jeito, não vejo como trazer uma Pamela Milton de volta com importância porque pode acontecer nesse futuro. Próximo aqui é interessante, tá? O que acontece com o Grady Memorial Hospital, que é voltando lá ainda, né, para a 4ª temporada de The Walking Dead, cara, o lugar onde a nossa Beth acaba morrendo, né? E essa parte, cara, até é interessante, que os amigos de Beth finalmente conseguem chegar para resgatá-la e as coisas rapidamente saem do controle. A Beth ataca a Dan, né, que era a policial responsável lá por essa nova administração do hospital naquele momento, né? O que faz com que a policial haja por instinto e atire. A Beth e a própria Dan morrem, né? E as duas seguem ali, levando os grupos a levarem a caminhos separados. E essa é a última vez que o hospital aparece em The Walking Dead, deixando como um dos grandes mistérios da série. Acredito que os sobreviventes que estavam ali no hospital, eles, como um segmento, eles dariam sabe, uma nova administração para o próprio local. Para mim funciona muito como uma comunidade e as outras comunidades, quando a gente vê caindo o líder e tendo uma nova administração, digamos assim, a mesma coisa aconteceria aqui com o Grady Memorial Hospital, sabe? Funcionaria da mesma maneira, assim. Então os sobreviventes ali, sim, teria já um novo momento de liderança e essa nova liderança iria administrar esse local da sua maneira, assim, e esse local continuaria existindo porque ele não caiu, né? Ele é diferente da gente falar sobre, sei lá, Hilltop, cara. Hilltop cai. Então, sabe, são aspectos diferentes, assim, que a gente começa a pontuar. Mas é um tema interessante porque ele não aparece mais, né? E ele tem ali, querendo ou não, uma maneira de funcionar também com segurança. E a última da lista, cara, pra mim que é a mais interessante de todas, tá? Porque isso aqui era algo que deveria ter tido importância em Daryl Dixon por causa da cena pós-créditos de The Walking Dead World Beyond. Não teve e não vai ter mais em Daryl Dixon, tá? Desculpa estragar se alguém ainda tem esperança sobre isso, mas toda a questão dos zumbis variantes apresentados no final de World Beyond, depois dito pelo próprio Sr. Scott Gimple no Talking Dead, que era uma ligação, conexão direta com o Daryl Dixon, que era a spin-off que iria brevemente estrear, que tinha novamente lá, né, nosso doutor do CDC aparecendo, a ligação toda com os cientistas da França, que trariam também algumas ligações com o que aconteceu lá atrás, os grupos todos que estavam também. Cara, isso não vai mais acontecer em Daryl Dixon, nenhum tipo de menção, porque o local para ter acontecido isso era na França. E o arco todo da França acaba com 20 minutos do 6º episódio da 2ª temporada. E eles começam a preparar esse soft reboot, que é o que a gente vai ver a partir de 7 de setembro. Então, Londres não vai acontecer nada, e muito menos na Espanha. Pra quem já viu o trailer, já entendeu que tipo, esse soft reboot realmente não é uma maneira simples e legal que eu tô chamando assim, porque realmente é. É a história de Daryl e Carol a partir de agora. Tudo que aconteceu na França já teve sua finalização. Então, sabe, a conexão toda que iria ter, poderia aproveitar a Jenny, o cientista. Desculpa se alguém estava com esperança, mas isso não vai acontecer. O último da lista que eles colocam, haverá alguma cura para o vírus,
que é algo trabalhado em World Beyond, e era algo, repetindo, que deveria ter sido jogado lá para Daryl Dixon também, tá? No início de The Walking Dead, o foco está em encontrar uma cura para o surto. Todos vão para o CDC, né? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em Atlanta para obter respostas. E tudo que descobrem é que todos estão infectados e se transformarão quando morrerem. Depois disso, a cura fica em segundo plano, porque a luta pela sobrevivência é mais importante. Olha só o que eles botam. Os spin-offs de The Walking Dead continuam a sugerir possíveis curas, incluindo uma envolvendo fungos em World Beyond. No entanto, não há muito movimento, dando a impressão de que os mortos-vivos sempre farão parte da realidade da franquia. Galera. O Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, nunca quis que origem e cura fossem realmente o tema de The Walking Dead. A série de TV, através de Frank Darabont, foi uma outra coisa nas 2 primeiras temporadas. Ou uma temporada e meia, tá? Porque tem outro vídeo também que eu vou fazer sobre as polêmicas da segunda temporada, porque saiu mais um artigo, e isso eu tô prometendo há horas, e tenho que trazer de uma vez aqui pro canal, pra gente conversar sobre o Frank Darabont e sua saída na segunda temporada. Isso depois some de The Walking Dead também, volta em The Walking Dead também, some depois, novamente, do universo The Walking Dead, volta depois do universo The Walking Dead. Eles têm que se decidir se isso vai ter importância ou não novamente nesse momento, talvez final, que possa ter esse universo The Walking Dead como nós conhecemos. Eu gostaria muito que tivesse. Eu gostaria muito que realmente essa parte em relação ao vírus voltasse a ser tema, mas de uma maneira decisiva para tudo que for acontecer. Inclusive, por uma questão falada aqui sobre a questão da gasolina, mas pegar aquela parte dos suprimentos e pegar a fala do Major General Bill, no Britain pro Rick, I'm the Ones Who Live, e fazer toda aquela questão dos 14 anos ter realmente uma grande importância do final da humanidade, a questão toda da relação dos suprimentos, como já está falado, inclusive, pelo próprio Okafor no primeiro episódio lá de The Ones Who Live. Então, são coisas que o universo pode explorar, sim. Se realmente há uma intenção de fazer isso, cara, as dicas elas não estão aparecendo, tá? Se a gente pegar o que acontece em Dead City, o que se finaliza em The Ones Who Live, e o que aparentemente vai ser agora a sequência de Daryl Dixon, esses caminhos todos eles não são caminhos que aparentemente eles têm interesse em seguir. Então, ele fica assim, cara, como algo para ter uma resposta. E eu tô muito curioso para saber se isso realmente vai ter importância em algum momento, não porque eu gostaria muito que tivesse. Galera, coloquem mais nos comentários o que acharam sobre essa lista. Qual outra pergunta sem resposta deveria estar na lista aqui também? Não esqueça de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.